esse capítulo, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, então nós escolhemos a pergunta 459, que é: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? É a pergunta-chave, né, de todo o contexto. Mas, olha, é super interessante porque o capítulo tem 101 questões. Então, realmente, os espíritos consideraram muito importante esses ensinamentos a respeito do tema, porque existem questões, existem capítulos com bem menos perguntas. E para nós, essa é chave. Por que é chave? Porque a partir dessa influenciação é que o ser humano vai poder fazer todas as suas escolhas, utilizando o seu livre-arbítrio, se ele vai realmente entrar na corrente do bem ou ainda não, ou se deixar levar por sugestões, né, de um nível mais baixo, que podem, inclusive, lhe trazer quedas morais, grandes sofrimentos. Perfeito. Certo? Então, essa influenciação é muito importante nós entendermos como ela funciona. E essa é a nossa conversa da noite, para que nós possamos, então, optar pela influenciação melhor possível. Aquela que nos fará crescer e que nos fará seguir o caminho do Mestre. Perfeito, perfeito. E qual que é a melhor maneira? Então, nós, fisicamente, na Terra ainda, existem ditados que dizem assim: dizem com quem tu andas e eu te direi quem és. E é uma verdade. Uma pessoa de bem, ela não gostaria de se fazer acompanhar por pessoas que pensam na violência, em praticar o mal ao semelhante. No campo espiritual é a mesma forma. Aquilo que pensamos que vai refletir realmente o que somos é que irá ou não atrair para nós bons amigos que irão nos auxiliar. Interessante, porque geralmente a gente pensa, a gente esquece dessa, vamos dizer assim, dessa plateia espiritual, né? E a gente acredita que a influência é só nas nossas atitudes. E às vezes a gente se comporta socialmente, acredita que até dentro de um padrão agradável ali, aceito pela sociedade. Mas com relação ao nosso pensamento, a gente acha que ele está bem protegido, que ele não tem tanta importância, né? E o que você está dizendo justamente que não, né? Que a gente deve vigiar tanto o pensamento, que é ele que vai determinar essas companhias espirituais? Exatamente. A própria oração dominical de Jesus nos pede o quê, né? Não nos deixe cair em tentações. As tentações não estão lá fora, estão dentro de nós. Perfeito. Ainda. Né? Nós somos tentados porque as coisas materiais ainda nos atraem muito. É bastante natural, estamos encarnados. Porém, nós temos que discernir aquilo que é bom, o que não é. E com relação, né, você falando, eu me lembrei de Paulo numa das cartas aos Coríntios, quando ele diz que há uma multidão de testemunhas. Perfeito. Né? Paulo realmente foi muito sábio. Então, veja só, quem são os espíritos? Primeiramente, os espíritos são aqueles que durante um tempo estiveram aqui na carne como homens, igual estamos nós. Vencido o seu tempo, voltaram para a pátria espiritual, que é o verdadeiro mundo, e lá continuam agindo com os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias do que estavam aqui, porque nada dá salto, ninguém vira santo de uma hora para outra. Aqueles que durante a encarnação se preocuparam em evoluir, em praticar as lições do mestre, o seu maior ensinamento, que é amar ao próximo, normalmente, quando chegam do lado de lá, já estão aptos a melhorarem. Então, eles lá vão se dedicar a estudo,
né, a um aprendizado maior, para que, quando tiverem a oportunidade de retornar à Terra, possam colaborar mais eficazmente. Porém, muitos perdem a grande oportunidade da vida. Infelizmente, se deixando levar pelos vícios, pelas más atitudes. E então, isto os leva a um grande sofrimento quando ocorre o desencarne ou a morte, como alguns querem. E lá, esse sofrimento os faz o quê? Sentir inveja de quem é feliz. Há também a questão de que, quando fazemos o mal, muitas vezes nos esquecemos que a morte não vai interromper aquele ódio gerado. Então, aquele que prejudicamos pode desejar ele liberto da carne, nos prejudicar. Perfeito. Então, ele vai nos influenciar para quê? Para que nos percamos, para que nos sintamos infelizes e tristes como ele se sente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.